Quais são as estratégias utilizadas para gerenciar crises de imagem? Conheça o trabalho de um assessor de imprensa, profissional responsável por construir a reputação de uma empresa ou indivíduo. O papel do assessor de imprensa é levar a informação da maneira certa para os canais certos. O assessor de imprensa ele transmite e é a pessoa que faz a interface entre os jornais, os veículos e hoje, atualmente, muitos portais de notícias e os porta-vozes da imprensa. Essa, na essência, é o trabalho do assessor de imprensa, divulgar as características dos seus clientes, divulgar as notícias do cliente, os posicionamentos, novos produtos. É muito importante que o jornalista tenha fontes, né, que é assim que a gente chama, que são aquelas pessoas que a gente pode procurar para conseguir algum tipo de informação. E entre essas fontes, os assessores de imprensa são um pilastre muito forte que a gente, como jornalista, utiliza. Além de todas as vertentes que o trabalho do assessor de imprensa contempla, o gerenciamento de crises está entre os serviços executados e, junto a isso, a reconstrução da reputação e imagem do assessorado. Antigamente, nos anos 90 e começo dos anos 2000, pré-internet, pré-influenciadores, era muito diferente do que é hoje. Como você tem a presença de influenciadores, a presença das redes sociais e o público também agora criando conteúdo nessas redes, você precisa tomar mais um cuidado. Então você precisa fazer um posicionamento legal de marca, você precisa posicionar o seu porta-voz, você precisa preparar ele para responder perguntas, para também se posicionar publicamente no meio das suas redes sociais oficiais da empresa, ou enfim, pessoais, o que for necessário para conseguir voltar com a marca. Obviamente que isso não é uma coisa instantânea. E, acima de tudo, ele tem que aconselhar a sua empresa a não ficar calada, a não se omitir. Porque a omissão, quando uma empresa está no meio de uma crise, ela só serve para aumentar a crise. A gente tem um monitoramento sobre o que está sendo falado e com que velocidade isso está sendo falado. Algumas marcas demoram anos ou até décadas para conseguir recuperar a reputação perdida numa eventual crise. Mas o nosso trabalho como assessor de imprensa, como relações públicas, não é só gerenciar a crise, mas é muito mais atuar antes, prevenir a crise que aconteça do que gerenciar. O gerenciamento de crise ali, sei lá, é 10% do nosso trabalho na parte de crise, por assim dizer. A gente está 90% do tempo dedicado na prevenção da crise do que na parte em si de combater e gerenciar ela. Hoje a sociedade está se alimentando em termos informativos, mas pelas mídias sociais. Isso é um fenômeno da atualidade. Eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, as redes sociais são quase que uma ferramenta necessária, né? As redes sociais, elas podem tanto construir como destruir uma reputação de uma pessoa, de uma organização. O bom assessor de imprensa, ele vai cuidar de transmitir suas informações para os grandes veículos tradicionais de comunicação, mas também fazer uma boa gestão de mídias digitais para multiplicar essa notícia, essa informação. A rede social ela tem uma particularidade que você consegue definir o que você quer mostrar, né? Você consegue definir isso e de que maneira você quer mostrar. Tá ali para isso, de repente, esse assessor postou na rede social e eu, puxa, não vi o e-mail, mas tá aqui, olha, vai ter um evento bacana, vai ter um pronunciamento legal, teve uma ocorrência relevante para ser publicada. Então, às vezes, a rede social ela serve também para ser mais uma forma da gente conseguir pesquisar tudo o que acontece ao nosso redor. A atualização ela é permanente, né? Eu sempre me defino como um eterno aprendiz. A gente, nessa área de assessoria de imprensa ou na área de comunicação de uma maneira global, a gente nunca sabe tudo. A principal tendência, além de, obviamente, as redes sociais, que elas já são uma tendência aí nos últimos anos, agora é a análise de dados, né? Você trabalhar trabalhando com esses dados, com essas informações, tanto para mensurar os seus resultados, mas também para conseguir criar sugestões de pauta, entrevistas, coisas do tipo. É fundamental que aquelas informações que são tratadas e veiculadas
pela assessoria de imprensa para seus clientes, que elas permeiem não só a mídia tradicional, como também elas atinjam as mídias, as ditas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Outra tendência que a gente percebe muito claramente é que a assessoria de imprensa hoje ela faz um relacionamento muito forte com influenciadores digitais. Os influenciadores digitais assumiram um papel tão relevante na sociedade que muitas vezes as pessoas acreditam mais no que um influenciador digital fala do que às vezes um veículo de comunicação tradicional. Porque as pessoas elas acreditam muito naquele ídolo ou naquela pessoa que assistiu na televisão ou naquela pessoa que ela segue. Então essas pessoas muitas vezes elas passaram a ser porta-voz muito relevante das marcas. Então essa aproximação das marcas com esses influenciadores digitais é uma das tendências que nós temos hoje na assessoria de imprensa. É uma área que ela tá sempre em muito desenvolvimento. Você está tendo uma diminuição de jornalistas em redação por inúmeros motivos, e esses jornalistas eles estão migrando muito para a parte de assessoria de imprensa. Então você tem muitas assessorias surgindo, você tem muitas pessoas que são pessoas qualificadas. E para você se destacar nisso, você também precisa ser uma pessoa qualificada. Você precisa estudar, você precisa ir atrás, você precisa conhecer o assunto que você quer falar, você precisa conhecer seu cliente, você precisa saber o que vai fazer. Técnica, a gente sempre aprende no mercado, todo mundo aprende. Todas as empresas deveriam ter um assessor de imprensa para fazer essa relação com a imprensa e com os influenciadores. À medida em que a internet vai crescendo e absorvendo cada vez mais abrangência, o assessor de imprensa ele ajuda nessa comunicação direta, fácil e clara de como são os benefícios e as vantagens de um produto ou serviço. Mantenha-se informado, seja uma pessoa atualizada sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Sobre o seu cliente, é o arroz com feijão. Você precisa saber o que está acontecendo no segmento do seu cliente. Saber conversar sobre vários assuntos. Eu acho que isso é muito importante para um assessor de imprensa, porque isso te traz, pode te trazer insights para alguma estratégia que você esteja pensando em criar, alguma ação, algum projeto. Ele tem que ler, ele tem que saber ler, ele tem que ler, se informar, porque o que se espera dos jornalistas são conhecimentos, e conhecimentos que são transmitidos para outras pessoas, e tem que ser conhecimentos abalizados e de confiança. Nós fazemos o meio de campo entre o cliente e o jornalista. Então é muito importante a gente entender e conseguir criar maneiras de fazer essa relação ser a melhor possível.